Olá, meus amigos, tudo bom? Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui é o pastor Henrique e eu gostaria de deixar uma mensagem de Deus para você, para todos nós, né? Na verdade, essa mensagem, ela serve para todos nós e que possamos refletir para que Deus possa realmente manifestar o poder dele na nossa vida, tá bom? Quero já falar para você que você se inscreva nesta página, né? Que você possa também entrar no link que tem um grupo do WhatsApp onde nós estaremos postando ali mensagens, estaremos postando ali, meu irmão, links para você estar acompanhando as orações em nome de Jesus, tá bom? Olha, aqui na palavra de Deus de Provérbios, capítulo 3, bem conhecida, tem o versículo 6 que eu gostaria de ler com vocês e comentar sobre ele. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que interessante, né? Essa tradução bíblica, Almeida corrigida, Almeida Revista Corrigida, que geralmente que nós usamos no ministério, trata o caminho como um caminho, uma vereda, né? Mas se formos pegar na linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje, trata como o caminho certo, o caminho certo. Mas que caminho que é este caminho certo, o caminho da vereda, né? Se você for buscar um, uma tradução, se você for buscar um entendimento, você vai ver que ele quer dizer um caminho estreito, que também me faz lembrar de uma outra passagem. Mas antes de entrar nesta outra passagem, eu quero que você imagine da seguinte forma, meu irmão. Vamos realmente falar como se Deus realmente existisse. Pastor, como assim se Deus realmente existisse? Deus existe, pastor. Isso, né? Muitos acreditam, assim como eu, que Deus existe, mas muitos não acreditam, né? Que são denominados ateus, né? Geralmente são denominados pessoas ateus. Mas vamos, até você que possa ser um ateu, né? Ou possa dizer que acredita em Deus, mas na verdade você também acredita que você pode fazer a sua escolha que você quiser. Você pode viver a vida que você quiser. Preste atenção, eu chamo todos nós nesta responsabilidade desta palavra. Vamos prestar atenção e buscar imaginar segundo o que eu estou buscando explicar. Vamos refletir sobre isso. Se existe um Deus e Ele é todo-poderoso, Ele é um Deus criador dos céus e da terra, e Ele está vivo, então Ele tem uma direção, Ele tem um caminho, Ele tem um trajeto que é chamado de vereda, que é chamado de caminho certo, né? Um caminho que para muitos parece ser mais estreito, né? Este caminho é a vontade dele, é a palavra dele, né? É o que ele deseja. Então, se a gente puder imaginar desta forma, nós também temos que imaginar o seguinte: que assim como o rei ele dá uma ordem, mas qualquer pessoa pode negar a vontade do rei, só que também ela vai pagar o preço por negar a palavra do rei. Assim como tem uma lei na terra e às vezes ali o presidente, né, ou alguma autoridade, ela faz uma lei, ela impõe uma palavra, e aquela pessoa ela não obedece àquela palavra, então ela faz uma escolha de não obedecer, né? Ela paga um preço, que pode ser o quê? Que pode ser a cadeia, que pode ser, depende do lugar até a morte, depende, né, o que ela está desobedecendo, tem algo, um preço, né? Então, supondo, mas desta forma eu também acredito, que existe Deus. Então, Deus ele tem uma palavra, Deus ele tem uma direção, e esta direção é chamada de
vereda, que é um caminho estreito, que é o caminho certo, a vontade do Senhor. Então este caminho de Deus, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6, está dizendo que nós devemos reconhecer Ele, que nós devemos trazer Ele para dentro de nós, como o melhor caminho, como, apesar de um caminho que parece ser um caminho, talvez até de um certo preço, de um caminho de mais difícil acesso, mas é o melhor caminho. E entendendo desta forma, nós podemos chegar à conclusão que é um caminho, como depende a tradução bíblica, como esta de Almeida Revista e Corrigida, é um caminho que vai me endireitar, que vai me levar, como diz na tradução da linguagem de hoje, que vai me levar para o caminho certo, para a decisão certa, para a atitude certa, para a resposta certa, naquele momento que eu estou vivendo. Então, chegando a esta conclusão, nós podemos entender, se acreditarmos na palavra de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus, nós sempre teremos a melhor palavra, a melhor estratégia, o melhor resultado, mesmo que para a família, mesmo que para os amigos, mesmo que para talvez as pessoas pareçam que nós estamos tendo uma ideia errada ou um dinheiro perdido, um caminho perdido. Mas se estamos no caminho de Deus, nós temos certeza que é o caminho certo. E isso vai endireitar a minha vida em todas as áreas. Aí eu vou conseguir endireitar o que está torto. Eu vou conseguir entrar nos eixos. Eu vou conseguir entrar na vereda, no caminho certo. E aí, meu irmão, talvez você possa pensar o seguinte: pastor, mas eu estou com a vida meia errada. Então pega esta palavra. Seja em qual for a área da sua vida, Deus pode endireitar você. Ah, pastor, mas o que eu fiz é muito errado. Mas pegue a palavra, pegue o entendimento, pegue a revelação de Deus. E ande no que Ele tem te dito, ande no que o Senhor tem falado. E Ele vai conseguir endireitar a sua vida. Ele vai conseguir levar você para a direção mais certa possível, que é a vereda, o caminho certo segundo Deus, segundo o que Deus tem para você. Então, o melhor conselho a se fazer é você pegar o que Deus tem te falado e obedecer. Obedecer como se fosse o melhor caminho para a sua vida. A palavra que eu estava lembrando antes era Mateus capítulo 7, e eu vou abrir aqui para ler com você o versículo 14, que diz o seguinte: e porque estreita é a porta, então aqui ele vai chamar de caminho como porta estreita, né? E a porta ela serve para quê, meu irmão? Para se fechar ou para abrir. Então Deus ele abre a porta, mesmo que estreita, para fazer o quê? Para levar a vida. Então, meu irmão, a nossa vida sendo conduzida pela porta que Deus abrir, e pode ser uma ideia, pode ser uma saída, como também uma outra palavra vai dizer escape. Ele vai te dar o escape, ele vai te dar a saída, ele vai te levar à vida, né? Ele vai conseguir te ajudar. Mas você tem que entender que não é simplesmente uma imaginação. Você não pode imaginar simplesmente. Você tem que acreditar que o que Deus tem te falado é um caminho que vai te abrir uma porta para você ter a melhor vida, aqui na terra e também na eternidade. Ô, meu irmão, e eu quero que você entenda que Deus sabe o que está pedindo, Deus sabe o que está falando, Deus sabe o que está fazendo.
Porque muitas das vezes nós podemos contratar um advogado e ele ser um advogado muito capaz, mas o advogado, mesmo ele sendo muito capaz, ele se torna limitado, humanamente falando. Mas nós temos um Deus que não se limita simplesmente ao que o humano fez. Não. Como as leis humanas. Deus não se limita às leis humanas. Deus é celestial. Deus é espiritual. Deus, meu irmão, ele tem as leis dele. Deus tem o poder, todo o poder para mudar uma história. Isso me faz lembrar quando o rei colocou um decreto, colocou uma lei, colocou um caminho, uma ordem humana, mas Deus deu um caminho, uma ordem, Deus deu uma palavra para homens obedecerem. Então o rei disse que se não se dobrasse a ele, a vontade dele, o que aconteceria? Ele lançaria no fogo. Mas Deus deu uma palavra que levou-se ao entendimento que não era para se dobrar aquilo que o rei tinha decretado como uma ordem, como uma lei. E então os homens se dobraram ao caminho de Deus. E para que se seguisse o caminho de Deus, eles não puderam se dobrar à imagem daquele rei. E então foram lançados ao fogo. E aí Deus livrou do fogo, do consumo daquela chama, porque homens realmente decidiram a honrar o caminho, a palavra, a vontade de Deus, que foi acima da palavra, da lei, do decreto do homem. Então, eu só dei esse exemplo para você ver que a palavra, o caminho, a vontade de Deus, ela é acima até do que o homem pode estar falando ou decretando para a sua vida. Mas você realmente tem que ser de Deus. Realmente vocês têm que estar no caminho de Deus. Realmente você tem que estar na vontade do Senhor, para que Ele possa te dar a vida que você merece, segundo a vontade de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Meu irmão, este é o recado de Deus para mim e para você nesse momento, tá bom? Talvez você possa estar vendo ou ouvindo essa mensagem em um outro período, mas que você possa apegar-se a esta revelação e então você vai estar na vereda, vai estar no caminho, na palavra, na vontade de Deus, e Ele vai te conduzir à verdadeira vida que Ele tem para você. Mesmo que o homem limitado colocou-se uma palavra, sendo na saúde, na vida financeira ou talvez até na sua vida espiritual, que te limite, mas Deus pode te dar o crescimento, Deus pode ir além e te fazer muito mais do que vencedor, neste momento que talvez você possa estar limitado por alguma situação. Deus pode te dar vida e vida com abundância, tá bom? Pegue esse entendimento e acredite, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Olha, repito para você, se inscreva, entre em contato pelo link do grupo do WhatsApp, para que você possa estar recebendo a oração, recebendo as mensagens do céu ao teu coração, tá bom? Glória a Deus. Meu irmão, nesse mês que virá, você terá uma palavra do Senhor, mas eu quero que você entre neste link para você estar nos acompanhando em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, forte abraço, fica com Deus em nome de Jesus.